Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu não comecei sorrindo tanto porque hoje vai ser um vídeo mais sério. Vai ser talvez, acho que o segundo vídeo mais sério, porque eu fiz um vídeo mais sério já falando sobre traumas psicológicos, né? Então já foi um vídeo sério. Mas primeiramente, antes de eu entrar no assunto, que vai ser, acho que breve, eu acredito. Breve, porém intenso. Se inscreve aí, dá o like, sempre quando como eu falo, né? Se quiser, se não quiser, você tá liberado, só se você quiser, você pode fazer. E é isso, se você quiser assistir outros vídeos, tem aí no card aí, você pode entrar no canal. Eu tenho feito vídeos aí pra tentar edificar a vida da galera, a vida de quem quer assistir, né? Então, meu propósito aqui, a minha missão aqui é realmente tentar levar um pouco do que eu tenho vivido com Jesus, né? E, enfim, repartir um pouco daquilo que o Senhor tem repartido comigo e nós possamos crescer juntos, né? Então, esse vídeo hoje, eu tô até falando com essa linguagem aqui mais crentez, porque esse vídeo hoje ele é mais direcionado para quem já conhece Jesus. Então, não é que se você não conhece Jesus, você não pode assistir esse vídeo. Provavelmente, né? Tem vários amigos meus aqui que me seguem que não são cristãos, mas talvez se você não for cristão, você não vai entender tanto assim o que eu vou falar hoje. Então, como se viu aí no título, eu quero falar brevemente. Provavelmente você está vendo notícias e vídeos sobre esse acontecimento da morte do Charlie Kirk, do assassinato do Charlie Kirk em vários lugares do mundo, né? Provavelmente você, se você clicou, você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Mas para você que não sabe, resumidamente, Charlie Kirk era um ativista nos Estados Unidos, um cara que ia pelas universidades fazendo debates, respondendo as perguntas das pessoas. E ele era um cara cristão, ele era um cara que defendia os valores bíblicos, um cara que defendia a liberdade. E não vou nem entrar tanto nos pontos, porque com certeza tem pontos em que eu não concordo tanto com ele assim, principalmente alguns pontos mais políticos de defender candidatos mais fervorosamente, talvez às vezes a forma que ele defendia as coisas que ele defendia, mas na maioria dos pontos eu concordo com ele, principalmente porque ele era um irmão em Cristo, certo? E, sendo bem sincero, assim, fazia muito tempo que um acontecimento desses, assim, tipo uma tragédia como essa, não me impactava, sabe? Que algo assim realmente não penetrava o meu coração como penetrou esse acontecimento da morte do Charlie Kirk, do assassinato do Charlie Kirk. Algo que a gente já tem percebido, e se você não tá numa caverna, se você não mora num iglu, você sabe que a violência tem aumentado nos últimos tempos. Principalmente esse tipo de violência, que é a violência contra a opinião contrária. Então, quando alguém não concorda com outra pessoa, essa pessoa vai lá, ela comete um ato de violência em relação àquela pessoa, contra aquela pessoa, porque ela simplesmente não concorda com aquela pessoa. Isso tem, infelizmente, se tornado cada vez mais normal na nossa sociedade. A gente vê, e sim, sem entrar em mérito nenhum, mas a gente vê, né, desde lá do Bolsonaro, e muito antes, né, pô, a gente vê presidente dos Estados Unidos que foi, pô, tomou um tiro na cabeça, entendeu? Então, assim, isso já vem há mais de 30 anos atrás, então isso já vem há bastante tempo. Só que, ultimamente, nós temos visto que esses acontecimentos têm acontecido de forma mais frequente. Eu acho que isso tem que nos dar alguns alertas, principalmente como cristãos. O primeiro alerta é que, cara, é, os avisos que Jesus nos deu não foram para tempos que iam melhorar. E é óbvio que nós buscamos manifestar o reino de Deus, nós buscamos discipular as pessoas, nós buscamos lutar pelas causas que o Senhor nos deu para lutar, e amém por isso. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vemos um panorama que piora ao longo do tempo, né? Nós vemos um final dos tempos que vai piorando e não que vai melhorando, né? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. É isso que a Bíblia nos diz. Então, nós muitas vezes, eu creio que principalmente por conta de teologia da prosperidade, sabe? Esse movimento da igreja em que o pastor, ele virou coach, sabe? Em que as pregações é só para maciar o ego das pessoas. As pessoas agora, quando acontece qualquer coisa de ruim na vida delas, ai meu Deus, Deus me abandonou. Cara, no mundo tereis aflições, meu irmão. Mas tem de bom ânimo, entendeu? Por que Paulo estava feliz na cadeia? Né? Aquela passagem, aquele versículo, aquele livro de Filipenses, Paulo escreveu na cadeia. E por que ele estava tão feliz, velho? Na cadeia. Porque ele entendeu, mano, que ele teria aflições, mas é que ele estava ali vendo para Jesus. Entendeu? Ele entendeu o porquê que ele estava fazendo aquilo ali. Tinha um propósito claro. Então nós como cristãos temos que parar de viver, e tudo que isso que eu tô falando aqui, eu tô pregando para mim também, tá? Só para deixar claro. Nós como cristãos temos que parar de viver um evangelho fraco, de viver um falso evangelho, de viver um evangelho meia boca.
Porque nós estamos virando evangélicos Nutella. Cristãos Nutella. E infelizmente o Ocidente, como nós estamos aqui, América, Europa, principalmente aqui na América, porque nós, obviamente, temos países livres, né, mais ou menos, né, hoje em dia já está meio complicado, porque nós temos países livres, isso nos possibilita viver um evangelho meia boca. Porque quem está em países perseguidos não pode viver um evangelho como nós vivemos. Quando você aceita Jesus, você sabe que a sua vida agora está em risco, que a sua vida, a sua existência agora está em jogo, que a sua família agora está em jogo. E aqui a gente não vive isso. Mas agora essa violência que tem em países perseguidos está começando a chegar aqui onde a gente está. E esse acontecimento da morte, do assassinato do Charlie Kirk mostra isso para nós. Um cara se posicionando pelos valores judaico-cristãos, pelos valores da palavra de Deus, foi morto nos Estados Unidos, velho. Não é no Oriente Médio. Não é num país perseguido da África. Não é na Nigéria. É aqui, na América, no Ocidente, onde nós estamos. E isso, sabe, uma coisa que mais mexeu comigo, que mais me confrontou, que acho que Deus usou para me confrontar em relação a isso, é, cara, será que eu estou realmente aproveitando as oportunidades que Deus está me dando de pregar o evangelho, me posicionar pela verdade, pela palavra? Porque o Charlie Kirk tinha 31 anos. Um cara muito novo. Mas você vê, cara, enquanto ele tava vivo, velho, ele pregou, irmão. Ele não teve medo de botar cara. Que nem eu falei, eu discordo de algumas formas que ele fazia isso, talvez às vezes muito incisivamente, às vezes até de forma arrogante, e eu discordo um pouco disso, mas isso, sabe, essa ousadia que ele tinha de se posicionar, de falar, mesmo sabendo que ele podia sofrer represálias como essa que ele sofreu, inclusive perdendo a própria vida, sabe, essa ousadia, cara. Sabe, será que nós estamos vivendo a nossa vida assim? Nós não sabemos, velho. Ele não sabia, provavelmente ele não saiu de casa aquele dia, né, dia 10, eu tô gravando esse vídeo dia 12, 2 dias depois da morte dele. Ele não saiu de casa 2 dias atrás achando assim, não, hoje eu vou, né, tá pregando ali e eu vou morrer. Eu vou tomar um tiro do nada. Ele não saiu pensando isso. Com certeza que não. Mas ele tava vivendo intensamente para Jesus, velho. Vivendo intensamente aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então será que se nós não acordarmos amanhã, o dia de hoje valeu a pena? Sabe, é isso que tem me confrontado. Eu acho que nós, como cristãos, não podemos ter medo da morte, velho. A morte tem que servir de combustível para nós. Sabe, como Paulo fica naquela dualidade. Eu fico com o coração dividido, porque eu não sei se eu quero morrer para estar com Cristo ou se eu quero ficar aqui para continuar levando o evangelho para as pessoas. Nós temos que viver com essa dualidade, sabe? Em que a morte, ela é só mais um combustível para nós. Em que eu tenho plena consciência. Eu não só não tenho medo da morte, como eu tenho plena consciência de que a morte ela pode chegar a qualquer momento. E que eu tenho que viver uma vida que vale a pena. E sabe, isso tem me constrangido demais, cara. Eu tô falando isso que nem eu falei, tudo que eu tô falando aqui eu tô pregando pra mim também, porque também serve pra mim, obviamente. Que, cara, será que eu tô vivendo os meus dias valendo a pena? Sabe? Será que realmente os meus dias estão vivendo a pena? Estão valendo a pena? Será que eu tenho aproveitado os palcos que o Senhor tem me dado? Talvez hoje eu não tenha microfone na minha mão, mas eu tenho amigos que não conhecem Jesus. Sabe, eu tenho lugares em que eu tenho que me posicionar. Será que eu estou usando esses espaços que o Senhor está me confiando para me posicionar? Eu acho que esse é o desafio e esse é o confronto que eu quero trazer para você que é cristão, que está aqui me assistindo. Que se você está até aqui, você está interessado no que eu estou falando. Esse é o desafio e o confronto. Cara, o evangelho não é para ser confortável. Não é para ser confortável. Um cristão de verdade, um cristão que está buscando viver o verdadeiro evangelho está sempre em crise e faz parte. Porque você sempre vai parar. Talvez depois do dia que você pregou um monte, você fez um monte de coisa, aí você vai falar, cara, eu podia ter pregado mais. Cara, eu podia ter feito mais, eu tenho que pregar mais. Eu tenho que orar mais pelos enfermos. Sabe, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais a palavra, eu preciso conhecer mais de Deus. Sabe, se nós não vivermos com esse fogo dentro de nós, cara, todos os dias acordarmos com esse fogo dentro de nós, nós não estamos vivendo o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele é urgente. Não é pressa, pressa não é de Deus, ele é urgente. Você vê os apóstolos, eles eram urgentes em pregar a palavra. E nós temos que chegar nesse lugar, é isso que eu tenho orado, Senhor, me leva para esse lugar de urgência. Coloca em chamas o meu coração. E acho que é isso que nós, como geração, temos que entender, cara.
Nós, como jovens, temos que entender. Nós temos energia, nós temos disposição, mas será que nós estamos usando isso para as coisas certas? É sério que você vai gastar a sua juventude inteira usando toda a sua energia só para conseguir dinheiro? Só para pagar conta? Só para fazer, sei lá, qualquer coisa que você está fazendo na sua vida, que não é pregar o evangelho? Através daquilo que você está fazendo. Não estou falando que você não tem que trabalhar, é óbvio que você tem que trabalhar. Mas tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Cara, tudo tem que apontar para Jesus, velho. Tudo tem que apontar para Jesus na nossa vida. Sabe? Eu realmente, para mim não faz sentido, velho. Como é que eu vou viver a minha juventude inteira gastando o meu tempo e a minha energia para coisas inúteis, para coisas que não são eternas, para coisas que não vão trazer frutos eternos, para coisas que, né, como Jesus vai dizer, que a traça e a sujeira corroem, sabe? Então, enfim, acho que eu me empolguei bastante falando, mas realmente espero que isso tenha tocado o seu coração de alguma forma. Depois você pode deixar aí nos comentários o que você achou, o que essa situação gerou em você. Eu quero entender a sua opinião. E, enfim, cara, vamos orar para que o Senhor coloque urgência nos nossos corações, cara. Eu tenho sido confrontado com isso todos os dias e que nós possamos deixar com que o Senhor, sabe, tome o nosso coração com uma santa indignação, uma santa urgência dentro de nós, para nós pregarmos o Evangelho, manifestarmos o reino de Deus e lutarmos por aquilo que vale a pena, vivermos a nossa vida por aquilo que vale a pena lutar, que é aquilo que vale a pena viver. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha aí um ótimo final de semana. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, provavelmente só sábado. Então que você tenha uma ótima semana aí. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.